Boa noite. Verificando o quórum legal de vereador, qualidade de presidente da Câmara e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da segunda sexta legislativa da 16ª legislatura. Cumprimento às senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores e os presentes no plenário, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Dando início aos trabalhos, passamos para a deliberação das matérias que constam do expediente. Solicita a servidora Carol para que faça a leitura da ata número 69 da sessão ordinária realizada no dia 17 de agosto. Ao 17º dia do mês de agosto, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente sob a presidência do vereador Diego os vereadores Júnior, Elaine, Givanildo, José, Maicon, Marinel e Ivanildo. O vereador Roberto precisou se ausentar por motivos de força maior, mas retornou no fim da sessão. Inicialmente, o presidente passou a deliberar sobre as matérias que constavam do item expediente, sendo realizada a leitura da ata número 68 e aprovada por unanimidade. Ato contínuo, a servidora realizou a leitura da mensagem número 8, procedente do Poder Executivo, que encaminha o projeto de lei número 11. Após, foi realizada a leitura do ofício número 177, que encaminha a resposta do pedido de informação número 9. Dando continuidade aos trabalhos, no item ordem do dia, foi realizada a leitura do projeto de resolução número 169, de autoria da mesa diretora, sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo, no item tribuna livre, fez uso da palavra o diretor do CI Arco-Íris, Charles, através de requerimento. Dando continuidade, o presidente passou para o item explicações pessoais tribuna, tendo se pronunciado os vereadores Elaine e Roberto. Após, o presidente concluiu e declarou encerrada a sessão. Em discussão a ata, em votação, os favoráveis mantêm sentados, os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovada a ata número 69 por todos os vereadores. Peço à servidora que faça a leitura da indicação número 107, de autoria do vereador Júnior. O vereador que apresenta e subscreve solicita ao chefe do Poder Executivo para que seja analisada pelo Conselho Municipal de Trânsito a possibilidade de implantação da pintura de sinalização horizontal de área de conflito, no cruzamento entre a Rua 7 de Setembro e a Rua Severino Ave. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que o referido cruzamento apresenta um fluxo expressivo de veículos em horários de pico, gerando retenções desnecessárias e eventuais bloqueios na interseção das vias. E a ausência de demarcação específica favorece a retenção de automóveis sobre o entrecruzar das pistas, o que compromete a fluidez do tráfego local. Prejudica a visibilidade de quem adentra a via preferencial, sendo sua função reforçar visualmente aos condutores a proibição de parar ou estacionar os veículos na área marcada, garantindo a trafegabilidade contínua de ambos os fluxos. Indicação de autoria do vereador Júnior. O autor com a palavra. Cumprimento o presidente Diego, vereadores, vereadoras, que nos acompanha aqui no plenário, ou que nos acompanha na internet também. A indicação, ela fala ali de área de conflito, mas é aquela pintura que é feita na rua ali, que proíbe ali o parar o carro e para poder deixar o espaço para que haja trânsito. Ali na subida do ginásio, em frente à loja do Nardelli ali, quando o carro está vindo no sentido do semáforo para a prefeitura, às vezes acontece de ter veículo parado ali aguardando com o sinal fechado e não consegue subir ali o ginásio. Então precisa deixar um espaço ali, fazer a pintura dessa faixa para poder fazer a conversão, sair da 7 de setembro ali e ir para Severino Ave e deixar o espaço para trânsito livre, senão pode represar o fluxo de carros e já aconteceu ali. Só que tem um detalhe também que precisa cuidar, porque foi semana passada que eu vi uma situação ali. Às vezes o pessoal já vem ali pegando a direita para pegar o semáforo para ir sentido Trevo, né? Então tem que cuidar onde vai fazer essa pintura dessa faixa, porque pode acontecer o seguinte: daqui a pouquinho tem um espaço para passar para outra via, só que vai vir o outro pela direita lá e pode ocasionar acidente. Então tem que pensar bem aonde vai fazer o desenho dessa faixa para poder fazer essa conversão ali na via. Seria essa a indicação e solicitando a aprovação de vocês também. Em única discussão, a indicação. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores que nos assistem na plateia e que nos assistem online. Júnior, só para complementar ali, a gente que sai sempre da loja ali, a gente percebe essa dificuldade, né, de passar. Só que nem você falou, tem aquele outro problema que o semáforo do lado direito ele fica aberto quase direto, né? Porque quando converte à esquerda e quando vem de lá para cá,
o daqui fica aberto da direita, né? Então teria que talvez botar uns tachões e sinalizar bem, porque vai ter aquele que está apressado, principalmente, que geralmente é o último da fila e consegue passar. Eu sei que eles passam lotados, então teria que talvez fazer essa com os tachões, deixar bem organizado, porque senão... Mas todo mundo vai acostumando também aqui em Laurentino, todo mundo já vai percebendo, daqui a pouco todo mundo está acostumado em não parar em cima da faixa, né? Em única votação, os favoráveis se mantêm sentados e os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário fica aprovada a indicação número 107 por todos os vereadores. Peço à servidora que faça a leitura da indicação número 108 de autoria do vereador Roberto. O vereador que apresenta e subscreve indica ao chefe do Poder Executivo para que sejam realizados estudos e adotadas as providências necessárias para a implantação de uma transenchente com cobertura de cascalho e condições adequadas de segurança no Ribeirão Basílio, com acesso à rodovia SC 350, utilizando-se para tanto a saída existente na propriedade do próprio vereador Roberto, a fim de possibilitar a passagem de pedestres e automóveis durante os períodos de enchente. A medida visa garantir uma rota alternativa e segura durante as enchentes, especialmente para crianças e idosos, evitando a necessidade de travessia do rio por barco e assegurando o acesso e a saída do município de Laurentino. Desta forma, solicita-se ao Poder Executivo que sejam realizados os estudos técnicos, ambientais e procedimentos necessários para avaliar a viabilidade da execução da referida transenchente, garantindo condições seguras de passagem durante os períodos de enchente. Indicação de autoria do vereador Roberto. O autor com a palavra. Boa noite novamente. Ali é bem simples, na verdade, a estrada já está pronta, né? É só fazer mais um pedacinho de uns 50 metros, porque acabando as pessoas passam do mesmo jeito e acabam pulando o Ribeirão lá, e eu já fiz uma galeria lá atrás, para justamente as pessoas irem lá atrás e dar de passar de carro tranquilamente, daí se botar cascalho. Então a Genora já tinha falado esses tempos atrás que ele ia dar uma olhada, mas daí ficou por isso. Então fiz a indicação, fica mais fácil eles analisarem e lá fazer, que daí as pessoas não precisam mais passar de barco, porque ali é a entrada do município e nós que cuidamos lá, todas as pessoas que vão e que vêm passam por ali e acaba dando um fluxo muito grande de pessoas. E para botar um barco na água hoje tem que ter bastante segurança e não se faz necessário, né? Só se abre no tempo das enchentes, isso deixa pronto, então não precisa ficar uma estrada pública, né? Então é só cascalhar ela, já está toda pronta que eu fiz. Então abrir mais de 50 metros, botar a cascalho e sai bem de frente a minha empresa ali, então fica bem fácil. Em única discussão, a indicação. Em única votação, os favoráveis se mantêm sentados, os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário fica aprovada a indicação número 108 por todos os vereadores. Peço à servidora que faça a leitura do requerimento número 7 de autoria do vereador Roberto. O vereador que o presente subscreve requer para que seja acolhida e devidamente justificada a ausência deste vereador durante a sessão ordinária realizada no dia 17 de agosto. A ausência ocorreu em razão de um acidente de trânsito envolvendo sua esposa, ocorrido no dia 17 de agosto por volta das 18h40, do qual resultaram apenas danos materiais. O vereador encontrava-se presente no recinto da Câmara Municipal para o início da sessão ordinária. Porém, diante da ocorrência e da necessidade de prestar assistência à sua esposa e acompanhar a situação, viu-se obrigado a ausentar-se do recinto antes dos inícios dos trabalhos, impossibilitando sua permanência na referida sessão. O vereador retornou posteriormente à Câmara Municipal, permanecendo presente durante a parte destinada à tribuna livre. Em única discussão, o requerimento. Em única votação, os favoráveis mantêm sentados, os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário fica aprovado o requerimento número 7 por todos os vereadores. A seguir, passamos para a deliberação das matérias que constam do item ordem do dia. Solicita a servidora que faça a leitura do projeto de lei número 11, procedente do Poder Executivo. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar leilão público para a alienação dos bens móveis considerados inservíveis ou antieconômicos à administração, devidamente relacionados no anexo 1º desta lei, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133. A alienação terá por objeto veículos, máquinas e equipamentos regularmente incorporados ao patrimônio municipal. O critério de julgamento será o do maior lance oferecido, igual ou superior ao valor da avaliação prévia. O produto da alienação será recolhido ao Tesouro Municipal como receita de capital, destinando-se à renovação da frota e investimentos em infraestrutura.
Solicita a servidora que faça a leitura da votação dos pareceres das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, todos a favor. Comissão de Finanças e Orçamento, todos a favor. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, todos a favor. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, todos a favor. Solicita aos nobres vereadores a votação em regime de urgência com a dispensa dos prazos regimentais do referido projeto, tendo em vista que os mesmos já foi amplamente discutido entre os vereadores. Em única votação, o regime de urgência. Os favoráveis mantenham sentados e os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovado o regime de urgência com a dispensa dos prazos regimentais por todos os vereadores. Em única discussão, o projeto de lei número 11. Em única votação, o projeto, com a redação final. A votação será pelo processo de votação nominal, devendo os vereadores responderem sim ou não, conforme forem favoráveis ou contrários ao projeto. Vereador Elaine? Sim, presidente. Vereador Maico? Sim. Vereador Givanildo? Sim. Vereador Roberto? Sim, presidente. Vereador José? Sim, presidente. Vereador Vanildo? Sim, presidente. Vereadora Marinel? Sim. Vereador Júnior? Sim, presidente. Passo os trabalhos da presidência ao vice-presidente Roberto para que eu possa proferir meu voto. Vereador Max. Sim. Devolvo os trabalhos ao vereador Max. Por deliberação do plenário, fica aprovado em única votação o projeto de lei número 11, com a redação final por todos os vereadores. Passo para o item explicações pessoais. Os vereadores que desejam fazer o uso da tribuna, por gentileza, façam seu registro. Vereador Elaine? Sim, presidente. Vereador Maico? Sim. Vereador Givanildo? Sim. Vereador Roberto? Sim. Vereador José? Não, presidente. Vereador Vanildo? Não, presidente. Vereadora Marinel? Não. Vereador Júnior? Sim, presidente. Vereadora Elaine? Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite aos servidores que estão nos acompanhando e quem nos assiste online. Queria fazer uma fala aqui de prestação de contas, presidente. Nós estivemos participando na semana passada no Seminário Estadual da UVESC, em Florianópolis, onde foram discutidos vários assuntos que vão impactar também na vida do cidadão e da nossa atuação legislativa, né? Então, só vou destacar aqui alguns dos eixos que a gente foi capacitado lá no seminário, sobre parcerias estratégicas, né, com a Defensoria Pública e também com a UVESC. A gente teve uma palestra lá com o professor da UVESC falando sobre os projetos de extensão que são realizados, inclusive, aqui no polo de Ibirama, que são bem pertinentes para a nossa gestão, tanto o executivo quanto o legislativo, né, em relação às formas de proteção e o gerenciamento do solo, as questões hídricas também, que a gente é afetado diretamente aqui com as enchentes, né? Então, tem projetos de extensão lá na UDESC que são realizados, inclusive com o curso de mestrado e o curso de engenharia, que é bem interessante para a gente estar, daqui a pouco, buscando alguma parceria para estar desenvolvendo algum projeto aqui no município. Também as defensorias públicas, que atendem os públicos mais vulneráveis, né? Foi feito até uma assinatura de um termo de parceria lá com a UVESC. Eu preciso buscar mais informações para saber de que forma vai acontecer essa parceria, se a gente pode se beneficiar também desse termo de cooperação. Foi falado muito sobre inovação, inteligência artificial e de que forma a gente pode estar utilizando isso nas nossas câmaras, né, para desenvolver projetos, criação de atas, mas também sugestões para a própria gestão, né, do município, que inclusive tem casos de sucesso já de secretarias de saúde que estão desenvolvendo sistemas para fazer o agendamento das consultas, que vai otimizar também a esse contato com o cidadão na hora dos agendamentos e diminui também as faltas, né, desses procedimentos que são agendados. Então, economiza o tempo do contribuinte, do servidor público, mas principalmente diminui também os custos operacionais, né? Sobre comunicação e transparência, a nossa responsabilidade legal, agora a gente está no período eleitoral, então há muitos impedimentos, mas o que foi destacado bastante lá, que a comunicação da Câmara ela não pode parar mediante o período eleitoral, a gente tem que buscar estratégias.
E também foi dado algumas sugestões de estratégias de divulgação também da atuação das câmaras e dos vereadores para que seja mais atrativo para o cidadão também, né? Talvez a gente está comunicando e não está chegando ao alcance do cidadão, né? Então, buscar uma forma mais leve dessa comunicação também para que atraia o público a nos acompanhar, né? Acompanhar nossas atuações. Sobre gestão interna da Câmara também, segregação de funções, foi bastante falado também. Sobre saúde mental dos servidores e dos vereadores também. Me chamou bastante atenção essa palestra, a gente conversou bastante, né, Maicon? Porque realmente a gente se sente bastante cobrado e é um direito do cidadão nos cobrar da nossa posição, da nossa atuação. E essa cobrança traz uma carga bastante pesada para nós também, né? Então, o cuidado com a saúde mental, tanto dos servidores como dos vereadores também, foi destacado. E sobre a representatividade feminina, a gente teve um painel fantástico com as prefeitas de Lages, a prefeita Carmen, a prefeita Juliana Pavan, de Balneário Camboriú, a prefeita de Joinville e a prefeita de Modelo, que fazem um trabalho fantástico de gestão lá nos seus municípios também, e que traz esse olhar um pouco mais cuidadoso, né, que a mulher consegue olhar por todos os ângulos, né? Eu acho que já geneticamente a gente já nasce com esse propósito de cuidar, de acolher, de maternar que as mulheres têm, e a gestora, né, no papel de líder também tem bastante esse destaque. Foi muito bacana. E também tivemos presença lá da ACAERT, falando sobre a parte legal, a comunicação. Tivemos um painel com os candidatos do Estado lá também, tiveram alguns candidatos, isso foi depois da programação oficial, mas foi bem interessante também. Então, do seminário da UVESC seria isso. Eu já baixei todos os materiais das apresentações também. Se alguém tiver interesse, pode me pedir que a gente compartilhe, porque eu acho que é esse o propósito, né, presidente? A gente vai, não vai todos os vereadores, mas quem vai, eu acho que tem o dever de multiplicar a informação. Queria fazer um agradecimento também à Secretaria de Obras, ao tio Montanha, ao seu Moacir, que é a secretária adjunto, que ele atendeu algumas solicitações já de cidadãos ali, então ele sempre se esforçando bastante para fazer os atendimentos. A gente sabe das dificuldades, porque ele é responsável pela manutenção, pelos prestadores de serviço, às vezes ele depende também do maquinário, dos equipamentos, mas dentro do possível ele se esforça bastante para acontecer. Também agradecer que está sendo feita a limpeza lá do deck, no Sagrado Coração de Jesus, e uma manutenção, porque estava bem feio lá em cima. Eu recebi que vão lá no final do dia, um chimarrão, e acabaram identificando assim, falta de manutenção, principalmente nas tábuas do deck. E parece que foi corrigido. Não estive lá para confirmar ainda, mas quero fazer esse agradecimento. Também passar um comunicado do diretor de esporte, o Júnior, avisar que no dia 1º/9 vai ter o congresso técnico do campeonato municipal. Vai ser às 19 horas lá no Centro Educacional. E também desejar os sentimentos ao secretário Luiz Celestino Schmeller, que faleceu a mãe dele. Eu acho que o sepultamento foi hoje à tarde. Desejar para ele os sentimentos, para ele e para toda a família, que a gente sabe como que é passar por um momento dolorido desses, e com certeza Deus sabe o que faz e tem ela nos seus braços. No mais, desejar uma ótima semana a todos. Seria isso, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Maicon. Boa noite, presidente. Cumprimento as vereadoras, os vereadores, o pessoal que acompanha a gente no plenário, quem acompanha a gente online também. Os recadinhos bem básicos e rápidos. A revitalização da Rua 15, a gente vê que a empresa, o tempo colaborou, a empresa voltou a trabalhar semana passada, essa semana já colocaram bastante paver onde vai ser os estacionamentos, então a gente vê que a obra também está fluindo, né? O trecho 2 da Luiz de Quiroli também está fluindo, o pessoal começou a fazer a parte de tubulação e drenagem já está pronta, então agora vai para os preparos de base para a questão do asfalto. A obra da UBS, Nossa Saúde, também a gente vê que está fluindo, está
indo para a parte do finalmente, né? Então a gente passei hoje lá na obra, a gente vê que está ficando uma obra bem feita, bem planejada, a gente fica feliz em ver isso também, né? E na Serra Tomil também a obra continua sendo executada da melhor forma, até o vereador Givanildo comentou aí que a empresa dedicada, empenhada em fazer a obra, a gente fica feliz que vai funcionando nesse sentido aí, né? Falar um pouquinho da galeria também, né? Perto do pavilhão de queijo, ficou pronto, agora vai passar a pavimentação asfáltica, mas a parte da galeria ficou pronta, deu um pouco de transtorno, a gente sabe disso, a população fica um pouco chateada, mas assim, com essa galeria a gente tem certeza que agora não vai mais incomodar a questão de inundação naquela proximidade daquelas casas que tem ali perto, né? Então, devagar demorou para acontecer a obra, dependendo de recursos que vinha das esferas, né? Agora saiu, então assim, para ver que depois que liberou, logo já foi executado e ficou uma obra de grande importância, de grande valia e segura por questão da força que vem a água daquele ribeirão ali, né? A gente vê que de grande importância, né? Quero falar da Secretaria de Obras, a gente vê que o secretário Abércio, junto com a sua equipe, e o seu Montanha também, vários pontos da cidade, como choveu nas outras semanas no interior aí, vários pontos com bastante dificuldade de transporte escolar, transporte de leite, e a gente vê que a Secretaria de Obras correndo atrás, até o servidor Juliano está aqui, que é o operador da patrola, o tempo melhorou, fazendo os reparos para poder tentar deixar sempre a estrada do nosso município de livre passagem com boa qualidade, né? Fazer o convite da audiência pública que vai ter no dia 27 agora, no 27/8, às 6h30 da tarde aqui no plenário da Câmara. Então, seja com convidados da audiência pública da LDO. Então, se quem puder participar, a gente estende o convite, convidando a população também para vir, que é de importância da Câmara de Vereadores, do Poder Executivo e da comunidade também. Mais, presidente, só desejar para vocês aí um bom retorno para suas casas, uma semana abençoada por Deus, uma boa noite. Obrigado, vereador Maico. Vereador Givanildo. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, que nos acompanham na casa e que nos acompanham online. Umas informações para passar aí da saúde, a campanha nacional de multivacinação teve no último sábado, o dia D, né, da vacinação, durante todo o dia lá no posto da Vila. A campanha também continua, ela segue até o dia 1º de setembro agora. Essa campanha ela é voltada principalmente para crianças até 15 anos e adolescentes, até 15 anos. E é bom os pais aproveitarem essa oportunidade e conferir as carteirinhas, né? Quem quiser pôr as vacinas em dias, né, dos filhos. As vacinações acontecem lá no posto da saúde, no posto da Vila, de segunda a quinta no horário das 7 ao meio-dia e da 1 às 16 horas, e na sexta-feira das 7 à 1. Quem quiser ter mais informações e conferir essa campanha, né, pode acessar o Instagram da Secretaria da Saúde, que tem lá bastante informações. Também, dia 2/9, vai acontecer, numa quarta-feira, às 19 horas, no Centro de Eventos, o encontro de pais e mães com crianças com neurodivergentes. Isso é bem legal, para pessoas que têm filhos autistas, né? Também, para incentivar, vai ter uma conversa com o psicólogo Alexandre Badziak, para conversar mais também para os pais entenderem, né? Entender mais os filhos, né? Isso é bom também para auxiliar a família. E na sexta-feira, dia 28, na próxima sexta agora, dia 28 de agosto, teremos também a 4ª edição do grupo Hiperdia. No Centro de Eventos também, a partir das 7h30 da manhã. Esse grupo trata do pessoal que está com hipertensão e diabetes, mas não só da doença, mas também da prevenção,
Isso aí é bom a comunidade acompanhar, que é um programa bem legal. E a Saúde Mais Perto, né, tem novamente no mês agora de setembro, as datas, no dia 1º, o atendimento no Ribeirão Basílio, à tarde. No dia 3 de setembro, na Fruteira, também à tarde. No dia 4, no Caçador, pela manhã, que é numa sexta-feira. Dia 8, na Serra Laurentino, à tarde. Dia 9, na Serra do Amoado, à tarde. No dia 10, na Serra Tomil, à tarde. E no dia 11, no Ribeirão Laurentino, pela manhã. Agora, nesse mês, esse próximo atendimento da Saúde Mais Perto vai ter um novo atendimento. A equipe odontológica vai estar participando. Odontomóvel, né? Aí lá esse vai ser o dia todo. Esse vai ser o dia todo em cada comunidade, nesses dias vai ser o dia todo. E nessas consultas médicas, enfermagem, aí o pessoal pode consultas normais e também renovações de receita, que tem, a gente fala nesse problema que tem de renovar a receita do posto. Com a saúde na comunidade é mais fácil, o cara pode ir lá e renovar suas receitas, fazer solicitação, avaliação de exames, testes rápidos. E também vai ter a psicóloga nesses encontros, já teve na outra vez teve e vai ter novamente. Aí quem quiser participar, né, cara, e aproveitar essa oportunidade, que não é sempre, né, que daí está bem perto de casa, não vai pegar fila, é bem interessante. E no mais, desejar a todos uma boa semana. Boa noite. Obrigado, vereador Givanildo. Vereador Roberto. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, quem nos assiste na plateia e quem nos assiste online. O Givanildo, só para reforçar que do autismo, que dia que é? Dia 2, né? Tá, quarta-feira. Não, só para reforçar, autismo não é esse bicho de 7 cabeças que os pais às vezes pensam de ser. E também, por outro lado, também nós temos que cuidar muito dos diagnósticos que estão vindo, pois tem muitos benefícios e muitas clínicas se colocando à disposição para fazer tratamento. E isso é uma máquina de fazer dinheiro, né? Tudo nesse país se torna comércio. Então a gente tem que cuidar os pais também, assim, ó, não ficar num diagnóstico só, não pensar que aquele primeiro diagnóstico é o final do mundo. Uma pessoa autista, eu que tenho filho, é muito fácil de levar eles, basta você entender os momentos certos, você cobrar deles, você corrigir eles, entende? Tem horas que você tem que recuar, mas tem horas que você tem que avançar, entende? Então é muito importante os pais irem nessas palestras, nesses cursos, mais para você entender a criança do que tratamento. Que tratamento é mais paliatório do que 90% depende dos pais em casa. O resto é conversa. Então todo mundo quer vender um serviço, mas eu estou vendo que se não fizer a parte em casa, esquece. Tio Montanha, agradecer ele que também fez a parte elétrica, as lâmpadas, né, está trocando na cidade, e pela primeira vez arrumaram lá em cima, numa rua que nunca tinha sido arrumada. Então agradecer lá no quilômetro 4, lá onde a antiga Patrícia morava, lá em Cima do Morro. Sempre pagaram e nunca tiveram a lâmpada acesa, agora parece que funcionou. Do leilão ali só explicar, porque assim, ó, tudo que acontece que lá na Prefeitura de Erradas bota na espinha dos vereadores. Então assim, ó, do leilão nós estamos fazendo, não está fazendo os ônibus por problemas de documentação, que não pode ser vendido ainda, então estão arrumando lá na Prefeitura, e estão arrumando também de outros carros ali que não estavam com a documentação em dia. Então, para a gente não ficar culpado de novo os vereadores que não quiseram o leilão. Eu vou repetir de novo, não é os vereadores. O que veio de lá nós votamos. Porque eu estou cansado de explicar na rua que é os vereadores que fazem. Então, vou repetir que não é nós que não votamos, votamos o que veio para cá. De agendamento, organização, né, Elaine, na saúde, eu acho que nós temos muitas coisas que dá de fazer com o IA, porque eu tentei ligar para Itajaí, para a gente tentar ver o que acontece. E hoje o Júnior aí, que é mais craque nessa parte, a gente está engatinhando ainda na IA, né? Mas as respostas que o posto de saúde dá e tudo que ele consegue responder é muito interessante. A IA faz muita coisa, desde que você treine ela, né? Que ela não vai adivinhar o que é para fazer. Mas ela deixa o cliente muito já organizado. E isso tira essa pressão do ser humano ali da frente, né? Que a pessoa às vezes responde de uma maneira que a pessoa não gosta, às vezes a pessoa está ali correndo, atende um que já estava atendendo, a pessoa diz que não quer me atender porque a pessoa não quis, então tira bastante. Se você vai lá, entra,
você acaba sendo já direcionado e já chega lá quase pronto. Vai diminuir bastante, devagarinho, até que as pessoas se acostumam, mas nós devíamos pegar e começar a usar mais isso, né? Então, acho que é isso que veio a modernidade, não para fazer sacanagem, fazer montagenzinha, mas usar para o que precisa. Falando em creche do quilômetro 4, né, responder ao Charles, semana passada não estava aqui, então, muito simples dizer a ele que quando a gente escuta uma reclamação da comunidade, quando a gente vê alguma coisa, a gente não escuta uma pessoa só, a gente escuta pessoas que têm um critério bom de críticas e umas pessoas que realmente sabem o que estão falando. Pessoas que já passaram por lá, que já cuidaram da creche, que já deram o seu melhor pela creche, então a gente não vai pegar aleatório na rua e vai ver as reclamações. Eu, quando passei de presidente da Igreja Nossa Senhora do Carmo, a gente deixou um legado. Quando eu passei de vice-CMDC, a gente deixou um legado, deixamos uma sala nova para eles, deixamos as coisas. Quando eu passei pela EL, pegamos com dívida, deixamos tudo correto, entendeu? Então, quando a gente passa por um órgão, a gente tem que pensar que a gente tem que melhorar. Não que a primeira crítica, você vinha aqui 15 minutos numa tribuna se explicar com argumentos que eu, para mim, pouco resolvi aquele argumento, porque dizer que uma figueira chilena ela provoca a doença, no Brasil inteiro existe ela plantada em praças públicas, em creches, em casas, e eu nunca vi dar nada para ninguém, nunca ninguém foi internado, pelo menos eu pesquisei, nunca vi ninguém internado. Então, assim, fica até feio, né? Um professor que é mais qualificado do que eu, vim falar uma bobagem dessa. E quando eu peguei de presidente da creche, para ele saber, foi nós que plantamos isso. Aquela vez eu não queria falar, fui eu que ajudei a plantar. Nós fizemos a entrada coberta para as pessoas não pegarem gripe, os alunos. Nós botamos um lugar para o carro estacionar. Nós fizemos a primeira creche com o tiquezinho de entrada para ninguém entrar sem se manifestar, né? Sem se apresentar. Então, eu acho que é isso que ele tem que fazer, entendeu? Melhorar a creche, dar o seu melhor lá embaixo. Ele é um cara competente, já demonstrou em outros setores que ele é competente a isso, mas ele vai ter que começar a melhorar, porque lá embaixo é o quilômetro 4. Lá o bicho pega. Lá nós cobramos, lá nós queremos que funcione. E quando eu passei de presidente da Câmara aqui, também ele viu o nosso trabalho, vocês viram, né, junto com vocês, o que é que nós fizemos. Mudou-se bastante coisa. E tivemos crítica, tivemos problemas, vocês nunca viram, eu vim aqui para a tribuna reclamar de quem me criticou. Eu sempre vim aqui e disse, não, a pessoa está certa, a gente vai tentar melhorar e fazer o que a pessoa fazia. Muitas pessoas que me criticaram me deram boas ideias, que é aí que funciona. Quando a pessoa critica, às vezes é uma boa ideia para você tomar atitude e fazer. Então, assim, eu só peço para ele dar mais apoio aos professores, tá? Que está bem difícil lá embaixo, os professores estão todos bem tristes, então é um problema que ele está criando, entendeu? Junto com não sei quem, mas está criando. Então, os professores não estão contentes com as atitudes dele. E ele devia ter vindo aqui e gastado esse tempo com um projeto de o que ele vai fazer de novo para as crianças, o que ele vai fazer de educação, de novidade, né, para essas crianças, que não estamos dando uma boa educação, não estamos entregando o que a criança precisa, né? É até uma vergonha nós virmos falar aqui em educação com o índice que nós temos de educação. Não é aqui, é meio que geral, o Brasil todo está muito baixo em educação. Hoje, eu nem quero dizer aqui ainda porque vai levantar uma suspeita, mas professor de religião, escrevendo todos em caderno de alunos, não é fácil, né? Então, eu acho que é por aí que nós temos que ir, nós não devemos discriminar ninguém, né? Mas não podemos ser embuchado por nada também, né? Então, assim, ó, o Charles pega aqueles 15 minutos que ele veio falar aqui, e para escrever deve ter levado uma tarde ou um dia, para ele pega e vai fazer um planejamento de uma nova creche, de ser creche modelo, de ter coisas diferentes. Igual nós fizemos quando passamos por lá. E daí eu acho que daí a gente vai dar mais valor às pessoas que trabalham na frente de crianças, né? E de mais a mais, que todos fiquem com Deus, tenham uma boa semana e muito obrigado. Obrigado, vereador Roberto. Vereador Júnior. Cumprimento o presidente Diego, vereadores e vereadoras, o servidor Julian, que está aqui presente no plenário, Lucas, que nos acompanha pela internet. Eu quero falar um pouquinho sobre a resposta que foi dada ao pedido de informação que a gente apresentou, o vereador Max, Roberto, acho que José, eu não lembro se o Ivanildo assinou, mas enfim, sobre a questão da obra ali na creche do centro, sobre as novas salas.
A gente recebeu a resposta, eu tirei um tempinho para dar uma olhada lá, dar uma lida no que foi respondido. A gente fez 6 perguntas bem objetivas. A gente foi bem objetivo. A gente queria ter o cronograma da obra, as horas trabalhadas, os materiais comprados, a medição da obra, a previsão da conclusão e uma explicação sobre a paralisação, né? Aí, praticamente não veio essas respostas. Veio uma resposta mais genérica, assim. Foi falado que começou a obra dia 23 de março. De fato, nós estamos ali 5 meses numa obra que eu e o vereador Max, a gente foi pessoalmente dar uma olhada um tempo atrás e eram algumas paredezinhas lá com levantadas pequenas. Paredes não, algumas estruturas com tijolos que eram poucos. Aparentemente parece pouco para o tempo que foi demandado, né? Aí eles responderam, sobre essa parte de cronograma veio só a data inicial. Sobre a parte de horas trabalhadas vieram algumas anotações lá, e pelas anotações, salvo o entendimento errado meu, aparece que a obra ficou sem registros de prestação de serviço durante 32 dias. Então é o tempo que ela ficou parada, né? Os materiais comprados, veio a relação, tudo certinho, esse não foi um problema. Mas aí faltou a medição da obra, a gente não sabe em que percentual de conclusão da obra está, não veio nada, né? Não veio uma previsão de conclusão, que eu acho que é essa parte mais complicada, porque eu acredito que não sou só eu, acho que todos os vereadores aqui devem receber pergunta de quando que vai ficar pronta a creche, né? E também sobre as paralisações, o motivo de estar tanto tempo parada essa obra, né? Então, assim, faço o registro aqui que o pedido de informação ele precisa responder as perguntas que a gente faz, senão ele perde o sentido, fica uma resposta meio vazia, assim. As pessoas perguntam assim, tá, receberam a resposta lá, e quando é que vai ficar pronta a creche? Não sei, não veio. E a gente sabe que é difícil de colocar uma data, a gente sabe, mas tem que dizer, olha, pelo menos perto de uns 30, 60 dias vai ficar pronta, mas não veio nada de resposta para a gente poder passar para a comunidade. E ainda, falando sobre educação, eu quero fazer um registro, que hoje a gente está aqui, dia 24, né? Então, eu acho que vai dar quase um ano, se eu não me engano, que a gente vem conversando sobre a questão das câmeras de segurança lá do Honorato Stedley. Ainda não teve solução aquilo lá. Ainda hoje à tarde, uma mamãe me perguntou para mim se já estava funcionando as câmeras, eu confirmei lá. Nós ainda estamos sem monitoramento do Honorato Stedley todo esse período. Eu acho que já passou o tempo e daria tempo para licitar, comprar, estragar de novo, mas parece que não está se dando muita atenção para isso. Eu rezo que a gente não necessite de imagens de câmeras, né? No mais seria isso, quero desejar a todos uma excelente semana de trabalho, que Deus abençoe. Vamos lá. Obrigado, vereador. Eu vou aproveitar o momento aqui, deixar um recado ao Poder Executivo, que use as redes sociais, a página da Prefeitura, para orientar a população sobre essas salas, o término, né? Quantas crianças também vai comportar ali, com essa fila que está extensa. A resposta do pedido de informação, o Júnior já se posicionou, não só como ali orientar a população, com muita transparência, sinceridade, e também o loteamento Paulo Tonetti, a rua Mário Ferrari, o Beco Alberto Zanis, também aquela obra, a população, não sei se vocês recebem mensagens, mas eu recebo muita mensagem de cobrança, quando que vai iniciar a obra, eu sei que tem o processo burocrático aqui, licitação e tal no executivo, mas vira público, orientar a população, para não ficar o disse e não me disse, assim a população se ampara, fica a par da situação, como ela vai estar no momento. Certo, pessoal? Nesse momento, faremos a oração do Pai Nosso.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite.